através de uma reportagem especial do nosso Lamartine Cortes. Ele fala de um assassino em série que começou a sua vida de crimes aqui em Londrina, mas que continuou matando bem distante daqui, nos Estados Unidos. Esse aqui, ó, é o piloto Roberto Wagner Fernandes. Ele assassinou a tiros a esposa, Daniele Fernandes, de 27 anos, em novembro de 1996, num prédio aqui na região central, ali na rua Piauí. Na época, ele alegou legítima defesa e acabou absolvido. Um tempo depois, ele se mudou para a Flórida, nos Estados Unidos. E lá, ele se tornou um assassino em série. Ele é acusado de pelo menos 3 assassinatos brutais, 3 crimes cometidos contra mulheres. Kimberly, 35 anos. Cia, 21. E Jéssica, de 24 anos. As 2 primeiras foram espancadas até a morte. Jéssica foi esfaqueada. E os crimes todos, foram cometidos no início dos anos 2000. Mas só foram descobertos agora. Esses crimes só tiveram uma solução, esses crimes só tiveram uma descoberta depois de exames de DNA. Uma coincidência entre as 3 vítimas. Todas elas eram profissionais do sexo. Todas elas eram dependentes de drogas. E sabe o que é pior em toda essa história? Este homem que começou a praticar crimes aqui em Londrina e que se tornou um serial killer nos Estados Unidos, não será punido por nenhum destes crimes. Isso porque em 2005, o Roberto Wagner morreu num acidente aéreo no Paraguai. A história que eu vou te contar agora é de um criminoso brutal que perdeu a vida num acidente aéreo, mas que antes disso deixou um rastro de maldades, deixou um rastro de crimes, deixou para trás uma história desesperadora. 12h32, reportagem exclusiva no ar. Uma história de crimes, mistério e fugas. Este é o piloto Roberto Wagner Fernandes, de Londrina, no norte do Paraná. Durante muitos anos, ele morou nos Estados Unidos. No último dia 31 de agosto, após uma investigação que durou mais de 2 décadas, a polícia da Flórida concluiu que Roberto matou 3 norte-americanas no início dos anos 2000. Uma de 35 anos, a outra de 21 anos e a terceira de 24 anos. De acordo com a polícia, 2 foram mortas por espancamento, a outra mulher esfaqueada. O histórico de violência do piloto tem início anos antes, ainda no sul do Brasil. Em 1996. Roberto morava com a esposa neste prédio aqui no centro de Londrina. Na madrugada do dia 18 de novembro, vizinhos ouviram gritos, brigas e pancadas. Minutos depois, muitos tiros. 2 atingiram Daniele Fernandes, então com 27 anos. Ela morreu na hora. Logo em seguida, Roberto desceu com a filha de 5 anos e fugiu de carro. O assassino ainda seria preso, julgado e absolvido. Na época, o piloto alegou legítima defesa, dizendo que a esposa já teria ameaçado matá-lo após descobrir uma suposta traição com uma garota de programa. A jornalista Adriana de Cunto cobriu o caso na época e lembra dos detalhes. Eu conversei com muitas pessoas, elas estavam muito perplexas, assim. Foi uma coisa que chocou, porque os moradores, os vizinhos, o pessoal que trabalhava com ela, com quem eu conversei, o porteiro, eles disseram que ele era uma pessoa calma, que não aparentava um problema, o casal não aparentava ter um problema de brigas, enfim. Então, assim, eu percebi essa questão da perplexidade, né, das pessoas com quem eu conversei. A família, na época, não quis conversar. Havia uma preocupação com a filha, sabe?
porque ele fugiu com a menina. Então, tudo isso. Nos dias seguintes que a gente foi fazendo a matéria, aí começou o desdobramento. Teve aquela prostituta que procurou a polícia para apresentar um outro perfil dele, né, de que ele teria agredido ela. Após assassinar as mulheres americanas, Roberto foge e volta para o Brasil. Em dezembro de 2005, o avião que Roberto pilotava caiu na fronteira do Paraguai com a Argentina e ele morreu. No ano passado, os restos mortais do piloto foram exumados. Os exames de DNA foram comparados com amostras colhidas nas mulheres assassinadas nos Estados Unidos. A polícia norte-americana concluiu o caso, confirmando Roberto Fernandes como um serial killer, 16 anos após a morte dele. A investigação aponta ainda que, possivelmente, o piloto londrinense matou mais pessoas nos Estados Unidos. Nossa, isso é muito, muito surpreendente, né, pra gente. É espantoso, porque ele morreu em 2005 e a gente está em 2021, eles foram até o último, porque eles acreditam que possa ter mais casos, né, nos Estados Unidos. Então a polícia foi até o fim mesmo. E se não fosse ela, a gente jamais saberia. Ô Lu, de quem foi a produção dessa história? Danilo Marconi, a Carol Pinto, nosso Lamartine Cortes. Quem foi o repórter cinematográfico que acompanhou esse caso? O nosso Alexandre Oshima. Parabéns a galera toda aí, ó. Sensacional, tá? A nossa Carol Martinez, toda a galera da edição, da produção. É isso, tá? Lembrando histórias que começaram aqui, começaram na nossa região, mas que foram ter desdobramentos fora, né? Pelo amor de Deus, imaginar que ele começou aqui a praticar esses crimes e acabou cometendo mais 3 assassinatos nos Estados Unidos. O nosso Altair Júnior participou também, assim como o nosso grande comandante do Cidade Alerta aí, o Luciano Augusto, o Vinícius Buganza, toda a galera aí. A gente segue com esse compromisso no jornalismo da RIC, de trazer as principais notícias do dia, mas de trazer também reportagens especiais, de contar essas histórias de um jeito que você entenda, tá? 12:38.